E a pergunta de hoje é: o que será que é louco? Estar louco? Vamos ver. Olá, pessoa que chegou aqui no meu canal. Não sei se você já me conhecia, se você não me conhecia, faz um tempão que eu não posto vídeo. Espero que agora eu consiga postar com mais frequência. Mas para você que não me conhece, meu nome é Eugênia, eu sou psicóloga, atendo clinicamente e a minha área de estudo especialmente são as compulsões e também os traumas emocionais, né? Desenvolvimento emocional, trauma emocional. E hoje eu vim aqui para conversar sobre um assunto que, quando eu comecei a faculdade, me intrigava muito, né? E eu gostaria de, através desse assunto, poder também conversar com você que está aí me assistindo e tirar algumas dúvidas a seu respeito. Então, assim, eu quero já te dizer que, se você não é inscrito ainda no meu canal, se você é novo por aqui, que você se inscreva para me dar um apoio, né? Confesso que eu não sou muito consistente em enviar vídeos, mas assim, sempre que eu enviar você vai poder receber esses vídeos, e que você coloque aqui também nos comentários assuntos que você acha pertinentes, que você acha importantes, para que eu possa vir aqui e fazer um vídeo sobre isso para você, tá bom? Bom, e também peço que você dê um curtir nesse vídeo aqui, que isso vai me ajudar muito, vai me ajudar a saber que o que eu estou fazendo, o que eu estou falando aqui é relevante, e a você poder receber também novos vídeos quando eu tiver, beleza? Bom, então vamos lá. Quando eu comecei a faculdade de psicologia, uma das coisas que sempre me chamavam muita atenção, me despertavam muita curiosidade, o que é uma pessoa louca, né? E na faculdade de psicologia, o trabalho é muito feito para tirar os estigmas, né? Porque a gente entra na faculdade vindo somente com o que aparece dentro do senso comum, né? Que a pessoa louca, ela muitas vezes você tem uma ideia de que é uma pessoa perigosa, se tem os estereótipos, né? Do que é loucura, em alguns meios é até bem visto, né? A pessoa fala assim, eu sou louco, né? E tal, mas o que é essa tal de loucura, né? Eu não sei se algum de vocês já ouviu um ditado não muito legal, mas, né, de olha, não é louco, não tá rasgando dinheiro. Será que é disso que se trata? E será que existe loucura mesmo? É uma questão muito sensível, né? E o que eu quero convidar você que está me assistindo aqui agora a exercitar nesse momento, durante esse vídeo, é a se deixar pensar por um outro lado, né? Acredito que os estigmas sobre o que é normal e o que não é, eles são colocados por nós mesmos como uma forma de defesa, né? Porque todos nós sentimos a necessidade de termos parâmetro. Temos parâmetros sobre como agir, sobre o que é aceitável, o que não é aceitável, e a gente desenvolve isso no nosso crescimento, né? Dentro do nosso desenvolvimento familiar, através da cultura, através do que a gente aprende, né? Dentro do nosso convívio. E tirar um pouco desses estigmas pode causar um certo medo, né? Como assim, mas se eu não pensar assim, então agora tudo vai ser aceitável. E não é bem por aí. Então, assim, vamos conversar sobre loucura, né? Na psicanálise, que é a linha que eu estudo, né, minha linha de atuação, uma das coisas que foi levantado por Freud, né, que é estudado por outros autores e tudo mais, é que na infância nós temos comportamentos que, se não fossem na infância, eles seriam tidos como perversos ou psicóticos, que são termos designados para coisas fora do normal, né? Perigosos ou que não estão em conformidade com as normas sociais, né? E por que eu estou trazendo isso aqui? Isso acontece num determinado momento da vida, porque naquele determinado momento da vida nós estamos ainda amadurecendo emocionalmente. Então, por exemplo, uma criança, quando ela é pequena, quando ela tem ali meses ou poucos anos de idade, é comum que é esperado que naquele momento ela não tenha maturidade suficiente, por exemplo, para entender que quando você fala uma coisa para ela, aquilo é simbólico, aquilo não é prático, não é a realidade das coisas.
Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal para vocês aqui. Eu tenho uma filhinha de 5 anos e esses dias eu falei para ela que ela estava botando minhocas na cabeça, porque ela estava pensando sobre algo que era fantasioso, né? E eu falei isso para ela. No outro dia ela me perguntou, mas mamãe, onde estão as minhocas? Ela realmente imaginou que eu estava falando para ela que ela estava colocando minhocas de verdade na cabeça dela. Por quê? Porque em determinado momento da vida nós somos muito concretos. Só que para a gente evoluir, passar desse concreto para o simbólico, não é uma coisa que acontece sem nenhuma participação do ambiente, não é como o desenvolvimento físico, que naturalmente, mesmo se outras coisas ruins acontecem na sua vida e tudo mais, que ele acontece. O desenvolvimento emocional, ele acontece somente a partir também da facilitação do ambiente. E esse ambiente é um ambiente interno da família, um ambiente extenso da criança, né? Isso vai dando condições para que aquela criança possa elaborar e possa ganhando maturidade emocional para entender, por exemplo, que uma coisa que é dita para ela não é o concreto, que é simbólico, e ela aprende a simbolizar, né? E quando ela faz esse processo de aprender a simbolizar, ela também vai conseguindo entender a diferença dela e do outro, ela vai conseguindo entender que o outro não é uma extensão dela e que ela também não é uma extensão do outro. Só que tudo isso é muito difícil de acontecer. Porque para você lidar com o que é diferente de você, requer uma confiança de que esse diferente de você não vai te fazer mal. De que você pode ser aceito e você pode começar a se descobrir, né? A questionar o que sempre foi falado de você pelos seus pais, por exemplo, você pode questionar. E se se você já não teve uma boa base para que você possa ter o suficiente de segurança em si mesmo para se perceber como bom, nesse momento em que a coisa fica meio abalada, o que geralmente acontece ali pela adolescência, nesse momento em que a coisa fica meio que abalada, é muito doloroso, porque ao invés de você entrar, se refugiar nesse lugar que você já tem esse porto seguro bom dentro de você, você cai no vazio, né? Então, a tendência é a regredir a um estado anterior. Por que eu estou falando isso com relação à loucura? Né? O que tem a ver uma coisa com a outra? O que é designado loucura, né? Que a gente pode chamar aí de um quadro psicótico em crise, é a perda do contato com a realidade. E o que é essa perda do contato com a realidade? Para começar, a gente tem que falar sobre o que é realidade. E isso não é um tema fácil também. Por quê? O que é realidade para mim aqui? Bom, realidade para mim agora, eu estou sentada numa cadeira, estou falando aqui com uma câmera, imaginando as pessoas que vão me assistir depois. Tenho várias coisas aqui na minha mesa que vocês não estão vendo. Tem um ventilador aqui embaixo, tem essas fotos aqui atrás de mim, eu estou até apontando para o lado errado porque a câmera está espelhada. Então, assim, eu tenho uma noção de realidade. Sei o que eu estou sentindo agora, sei as coisas que eu estou pensando, estou fazendo esse vídeo sem roteiro, então eu estou tendo que organizar meus pensamentos, eu sei o que está acontecendo comigo agora. Você, do outro lado, nesse momento, tem uma outra percepção da realidade. Mesmo se nós estivéssemos no mesmo ambiente, a percepção da realidade seria diferente. Então, nesse sentido, nós não compartilhamos da mesma realidade. Porém, existe algo que é o objetivo, é o concreto que está fora de nós e que há uma concordância entre as pessoas que estão vivendo nessa comunidade ou vivendo nesse ambiente, que todos concordam, então aquilo é tido como realidade. Num surto psicótico, né, num momento de desconexão com a realidade, o que acontece? Essa percepção dessa pessoa fica muito diferente da realidade comum, né? E essa realidade comum, ela pode acontecer, por exemplo, estamos em duas pessoas, uma pensa que é uma realidade, outra pensa que é outra, né? 50-50, como é que fica, né? Mas do que socialmente seria interpretado ali como realidade, né? Essa realidade dessa pessoa fica num ponto muito distante.
E isso é o que chamam comumente de loucura, né? Quando uma pessoa entra num episódio como esse e se isso acontece recorrentemente. Agora, até existe um ditado, né? Eu tô cheia dos ditados hoje, né? Existe um outro ditado que é de médico e de louco todo mundo tem um pouco, né? Então todo mundo sabe alguma receitinha para curar alguma coisa e que todo mundo é meio fora da realidade. Isso é verdade. Por quê? Porque cada um tem a sua própria realidade e só que dentro de um amadurecimento emocional adequado, a maioria das pessoas consegue captar os sinais da cultura e consegue se adequar a essa realidade, aprender com essa cultura e viver dentro dessa realidade compartilhada. Só que, qual é o mecanismo que acontece quando alguém rompe com a realidade? Esse mecanismo é um mecanismo de defesa para a autopreservação daquela pessoa. Então, ninguém é considerado louco, por exemplo, se sofre uma perda muito significativa de alguém muito importante na sua vida, uma perda repentina, e essa pessoa, sei lá, ela começa a agir de uma forma desconectada com a realidade global. Ninguém vai achar que ela é louca. Por quê? Há um entendimento comum de ela está sofrendo. Ela teve esse lapso porque ela não está aguentando a situação. E é esse o mecanismo. Só que quando acontece isso por causa de uma situação que todos concordam que foi uma situação marcante, dolorida, as pessoas que estão em volta dão suporte para essa pessoa que teve essa ruptura e ajudam ela a superar de alguma forma. Então elas compreendem, elas agem com mais paciência, com mais calma, porque elas entendem o motivo. Acontece que em outros casos, esses motivos eles não são tão aparentes assim. Eles não são motivos que aconteceram hoje, agora. Eles são coisas que vêm no desenvolvimento emocional daquela pessoa. Ninguém sabe o que foi que uma pessoa de uma família aparentemente normal viveu durante a sua criação na relação com os seus pais. O não reconhecimento desse sofrimento que pode ter acontecido no decorrer da vida, com o acúmulo de outras situações emocionalmente desgastantes, podem levar essa pessoa, em algum determinado momento, a também ter que se defender de uma morte interior através da ruptura com a realidade. E isso pode acontecer em maior ou menor grau. Então, por exemplo, uma pessoa que ela sempre tem nos seus relacionamentos a ideia de que ela vai ser traída, independentemente do que o cônjuge faça. Essa pessoa, obviamente, está vivendo uma realidade interior dela, provavelmente por experiências que ela teve, que dificultaram para ela o aprendizado de que o mundo pode ser confiável, de que as pessoas possam ser consistentes, de que elas não vão trair a sua confiança, não vão deixar você na mão. Só que todos nós buscamos por a gente busca por um porquê nas coisas. Então, essa pessoa, por exemplo, nesse exemplo que eu estou dando aqui, o que pode estar acontecendo? Ela cresceu com isso, com esse sentimento. Mas hoje, nos relacionamentos, é mais fácil nomear que essa angústia que ela já sentia é com relação ao seu cônjuge. Por quê? Nele são atualizados todas as formas de relacionamento que ela já teve antes. Nele são atualizados os vínculos afetivos que ela já viveu antes e que esses vínculos anteriores é que estão doentes. Então, ela tem um relacionamento, tem desconfiança nesse relacionamento. Ela tem outro relacionamento, tem desconfiança nesse relacionamento também. E assim sucessivamente. E por mais que a outra pessoa tente atender a essa demanda de ser confiável, nunca vai ser o suficiente, porque não é sobre isso que se trata. Ou outras vezes é uma pessoa que busca pessoas que vão traí-la mesmo. E aí, isso também é uma forma de reafirmar, está vendo? Estão realmente me traindo.
tanto de reafirmar quanto de tornar aquilo que um dia não foi visto por ninguém como visível para que alguém possa ajudar, de alguma forma. Mas como é uma forma sintomática, nunca se resolve, a não ser que vá para um processo terapêutico, que não é um processo indolor, afinal a gente está lidando ali com um núcleo traumatizado, e não é um processo rápido, né, porque afinal também quando se chega a esse ponto já se passou por toda uma vida, por várias experiências, né, e se evoluíram as defesas, né, contra isso, então, mas é o caminho possível para que isso possa ser rompido. Né? Isso é um determinado tipo de loucura? É uma desconexão com a realidade. Mas todos nós vivemos isso em certo grau, em certo nível. E até certo ponto, nós mesmos entendemos. Isso é o jeito da pessoa, ela é mais confiada, ou ele é menos, a gente lida com isso. Né? Mas existem níveis que ultrapassam. E aí, quando isso ultrapassa, é que é comumente apontado como alguém que enlouqueceu. Mas o meu convite a pensar agora sobre isso é o seguinte: essa pessoa que enlouqueceu, o que será que aconteceu na história dela? Porque por mais que nós não estejamos vendo o momento para a gente poder concordar que ela realmente isso é aceitável ou não dela ter rompido com a realidade, mas existe algo de verdadeiro que está doendo e machucando demais naquele momento. E que aquela pessoa não sabe lidar. E mesmo quando é algo, muitas vezes, que as pessoas falam, mas isso é gracinha que essa pessoa faz para chamar atenção, mas isso daí é exagero, é cena. Se essa pessoa está agindo daquela maneira, dessa determinada maneira, é porque é o que ela consegue fazer. E por mais que seja para chamar atenção, qual é o tamanho do vazio que essa pessoa tem para necessitar tanto de chamar atenção? É claro que é muito difícil se colocar no lugar de tentar tampar esse buraco. E isso realmente é impossível. É muito difícil lidar com pessoas altamente machucadas e que demandam do outro essa assistência emocional tão intensa. Mas o que pode ser feito nesse caso é respeitar, acolher e tentar orientar essa pessoa para que ela busque ajuda de um psicólogo. Às vezes é necessário também intervenção psiquiátrica com algum medicamento para que essa pessoa possa não estar tão envolvida com essas defesas que ela própria está fazendo naquele momento para se defender dessa dor. Nesse momento de ruptura, o que é menos efetivo é taxar uma pessoa como louca. Porque o que ela está tentando fazer ali é sobreviver. É se comunicar também. Comunicar algo que talvez na história dela inteira nunca tinha sido dito. Eu vim aqui trazer esse tema para vocês porque realmente sempre foi algo que me ocupava. Quando uma pessoa é louca, como assim estão dizendo que essa pessoa é louca? O que ela tem de louco? É perigoso? Como se adquire isso? Como se sara disso? E eu quero te dizer que se por acaso você é uma pessoa que sente que você está num estado como esse, onde você não enxerga, não consegue enxergar as outras coisas como o comum, que você sente que aquilo que você interpreta emocionalmente é diferente, destoa muito da realidade compartilhada, e que isso te traz sofrimento, que você busque ajuda. Porque isso não é uma vergonha. E você também não é louco. Porque, como eu estou falando aqui, todos nós temos uma realidade interna. E todos nós destoamos um pouco dessa realidade compartilhada. Mas nós não temos a mesma história.
Então, outras pessoas podem ter vivido uma história que possibilitou com que elas passassem pelo amadurecimento emocional com um pouco mais de estrutura. Então, elas conseguem se manter um pouco mais conectadas com a realidade e um pouco mais existentes na própria história. Mas não é porque antes não foi possível ter essa estrutura que ela não é possível de ser melhorada hoje. Então eu deixo aqui para você, se você está me assistindo e você sente isso em você, deixo aqui também o convite para que você procure ajuda. Procure psicoterapia, porque poder falar sobre isso, poder entrar em detalhes da sua história, parar e viver isso, é o que vai te ajudar a ir colocando as coisas no lugar e podendo abandonar essas defesas no decorrer do tempo. Então é isso que eu queria falar para vocês. Caso vocês tenham alguma pergunta, alguma colocação, coloquem aqui nos comentários desse vídeo. E se vocês tiverem algum tema mais que vocês queiram ouvir falar, coloca aqui também. E quem ainda não me segue no canal, por favor, dá um seguir aí, dá um inscrever-se, curte esse vídeo. E me segue também no Instagram, tá bom? Vou deixar o link aqui do meu Instagram aqui na descrição desse vídeo. E até o próximo vídeo. Espero ver vocês por aqui. E é isso. Tchau, tchau.